Minha Nossa Senhora, acabou de ser confirmado mesmo. Saiu agora, torcedor, 4 notícias do Santos que vão deixar você completamente de boca aberta. A semana começou pegando fogo na Vila Belmiro, e o clima por lá tá um verdadeiro caldeirão. É cada informação que chega que parece inacreditável. Tem coisa grande acontecendo dentro e fora de campo. E tudo isso mexe diretamente com o futuro do nosso peixão. Então eu já te aviso, se você ama o Santos de verdade, assista até o final, porque a última notícia tá pegando fogo, e eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. E vamos começar falando do que está mais próximo de acontecer. O clássico alvinegro. Santos e Corinthians se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão Betano, e esse jogo é simplesmente decisivo pro futuro do Peixe na competição. A bola vai rolar na próxima quarta-feira, dia 15, na Vila Belmiro, e o Santos chega pressionado, ocupando a 16ª colocação com 28 pontos. Só 3 pontinhos acima da zona do rebaixamento. Ou seja, vencer o maior rival não é só questão de orgulho, é questão de sobrevivência. E olha que se vencer, o Santos ainda encurta a distância pro Corinthians, que está na 12ª posição com 33 pontos. É aquele jogo que vale mais do que 3 pontos. É sobre confiança, moral e esperança. E quem vive o Santos sabe, clássico é diferente. Clássico não se joga, clássico se ganha. Mas em meio a toda essa preparação, surgiu uma história que viralizou entre os torcedores, uma previsão feita por um vidente sobre o resultado do clássico. Segundo o vidente Maurício, do canal Fanáticos no YouTube, ele colocou as cartas na mesa para tentar entender o que vai acontecer na Vila. E segundo ele, o jogo vai ser equilibrado, e muito. As energias dos dois times estariam baixas, segundo a previsão, o que dificultaria um favoritismo claro. Mas aí vem o ponto que deixou os santistas revoltados. O vidente disse que mesmo com equilíbrio, o Corinthians deve sair vitorioso. Nas palavras dele, vejo um Santos com muitos contratempos no primeiro tempo e desperdiçando boas chances. Porém, vejo o Corinthians mais consistente durante o jogo, apesar do equilíbrio citado. Aqui mostra que os visitantes irão vencer. Palavras do vidente, não minhas. E aí, torcedor, o que você acha disso? Será que essa previsão vai se cumprir ou o Peixão vai mostrar, dentro da Vila, quem é que manda? Porque, sinceramente, se tem uma coisa que o Santos sempre provou, é que quando o bicho pega, quando o time é desacreditado, é aí que ele renasce. E essa pode ser a hora. E quem também está com esse pensamento é o volante Zé Rafael, titular absoluto de Vojvoda. Em entrevista no CT Rei Pelé, ele deixou claro que o elenco está ciente da importância desse jogo e do peso que é vencer um clássico. Sabemos da importância de vencer um clássico. Vai ser um jogo difícil, vamos jogar em casa, temos o fator torcida. A gente tem consciência que precisa fazer esses pontos dentro de casa para almejar coisas maiores no campeonato. Ou seja, o grupo está focado, motivado e com os pés no chão. Eles sabem que a Vila precisa voltar a ser o caldeirão de sempre. Agora, enquanto o elenco treina forte para esse jogo que promete ser pegado, o nome de Neymar voltou a circular forte nos bastidores do futebol internacional. No último sábado, o jornal inglês Daily Mail publicou que o Inter Miami, time de Messi e Suárez, estaria interessado em contar com Neymar. O plano seria reunir o trio histórico do Barcelona, o famoso MSN, agora em solo americano. Mas calma, torcedor. Antes que o coração dispare, vem o detalhe mais importante. Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, que conversou diretamente com o staff do jogador, essa ideia do Inter Miami até existe, mas é algo para um futuro distante. Fontes próximas ao Neymar garantem que uma transferência para a ML só seria considerada depois da próxima Copa do Mundo, porque se ele fosse para os Estados Unidos agora, isso praticamente encerraria suas chances de disputar o Mundial, e esse não é o plano. Ou seja, o torcedor santista pode respirar aliviado. Neymar segue focado em se recuperar das lesões, voltar a jogar e representar o Santos no mais alto nível. Desde que voltou, ele ainda não conseguiu ter uma sequência longa, muito por conta dos problemas físicos, mas a meta dele segue firme, retomar o ritmo, ajudar o Peixe e carimbar o passaporte para a Copa. E se tem uma coisa que ninguém duvida, é da ligação de Neymar com o Santos. Ele quer deixar mais uma marca com essa camisa. Mas não é só Neymar que tem chamado a atenção fora do Brasil. Outro nome que começa a despertar olhares da Europa é o de Robinho Júnior. O garoto vem sendo um dos destaques da base, e segundo informações de bastidores, um olheiro da Inter de Milão virá pessoalmente observar o atacante no clássico contra o Corinthians. Sim, o jogo de quarta-feira será acompanhado de perto por um representante do clube italiano, que quer avaliar de perto o desempenho do jovem. Isso mostra que o Santos continua sendo uma vitrine poderosa, revelando talentos que chamam a atenção do mundo todo. E o torcedor sabe, quando o DNA Santista aparece em campo, não tem como não se encantar. E para fechar essa maratona de notícias, uma bomba que mexeu com o imaginário do torcedor. O nome de Gabigol voltou a ser ligado ao Santos. Pois é, segundo o jornalista Paulinho Silvestre, do portal Meu Peixão, o
o atacante foi oferecido ao clube para a temporada de 2026. Gabigol, que atualmente defende o Cruzeiro, não vive um momento dos mais tranquilos por lá. Não é titular absoluto e tem buscado mais espaço. E isso tem alimentado as especulações sobre um possível retorno ao time que o revelou. De acordo com a apuração, pessoas próximas ao jogador veem com bons olhos um retorno à Vila Belmiro. Ainda não há negociação em andamento, mas a relação positiva entre Gabigol e o presidente Marcelo Teixeira poderia facilitar uma reaproximação no futuro. E mais, a presença de Neymar poderia ser um fator decisivo. Afinal, imagine só, Neymar e Gabigol juntos novamente vestindo a camisa do Santos. O impacto seria gigante, dentro e fora de campo. Por enquanto, os dirigentes do Santos negam qualquer tratativa, até porque a janela de transferências está fechada. Mas que o assunto voltou a rondar os bastidores, isso voltou sim. Enquanto isso, Gabigol segue no Cruzeiro, onde soma 38 partidas, 13 gols e 4 assistências. Ele tem contrato até o fim de 2028, mas já deixou no ar que pode repensar o futuro no fim da temporada. E convenhamos, o torcedor santista jamais esqueceu o que ele representou com essa camisa. E se o destino quiser, 2026 pode ser o ano de um reencontro histórico. Agora me diz, torcedor, qual dessas histórias te deixou mais impactado? Você acredita nessa previsão do vidente de que o Corinthians vai vencer o clássico? Ou acha que a Vila vai pulsar e empurrar o Santos para uma vitória gigante? E mais, você gostaria de ver Neymar e Gabigol jogando juntos novamente pelo Peixão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber o que o torcedor de verdade pensa sobre tudo isso. E como se não bastasse toda a movimentação nos bastidores com Neymar, Gabigol e o clássico pegando fogo, mais uma notícia promete mexer com o coração da nação santista. O assunto agora é Robinho Júnior. Sim, o garoto da base que vem chamando a atenção desde que começou a ganhar espaço com o técnico Vojvoda, está cada vez mais na mira do futebol europeu, e agora o interesse ficou ainda mais pesado. Nos últimos dias, o nome de Robinho Júnior começou a circular em dois gigantes da Premier League, o Liverpool de Arne Slot e o Chelsea. Segundo informações divulgadas por Lewis Steele, do jornal Daily Mail, os dois clubes ingleses estão monitorando de perto o desempenho do atacante do Peixe. E olha, não é por acaso. Desde que subiu para o elenco profissional, o garoto vem mostrando personalidade, velocidade e um estilo de jogo que lembra os grandes pontas que o Santos revelou ao longo da história. A notícia cai no momento em que o Santos tenta, de todas as formas, segurar suas promessas. O clube acabou de renovar o contrato de Robinho Júnior, que agora é válido até abril de 2027, justamente para se proteger desse tipo de assédio. Mesmo assim, o risco é real. O interesse europeu é forte e o mercado da Inglaterra está de olho em talentos brasileiros, principalmente jovens que conseguem entregar resultado rápido e têm potencial de valorização. E não é só o Liverpool e o Chelsea que estão atentos. Como a gente já trouxe antes, a Inter de Milão enviará um olheiro ao Brasil para assistir o clássico entre Santos e Corinthians, de olho justamente em Robinho Júnior. A partida da próxima quarta-feira virou praticamente uma vitrine internacional. Vai ter scout europeu nas arquibancadas da Vila Belmiro observando cada toque de bola do garoto. A situação, claro, acende um alerta dentro do clube. A diretoria de Marcelo Teixeira acompanha tudo de perto, enquanto o Vojvoda segue apostando em dar mais minutos e confiança pro atacante. Aos 17 anos, Robinho Júnior tem apenas 5 jogos pelo profissional, ainda sem gols ou assistências, mas já conquistou a torcida, principalmente depois da boa atuação contra o Grêmio, onde mostrou maturidade e intensidade dignas de quem pode se tornar um dos grandes nomes do futuro santista. E o torcedor sabe como é. Quando o Santos revela, o mundo inteiro para olhar. Foi assim com Neymar, com Rodrigo, com Endrick do outro lado, e agora pode estar acontecendo de novo. A diferença é que dessa vez, o clube parece mais preparado para proteger seu patrimônio. O novo contrato, válido até 2027, dá ao Santos uma posição de força em qualquer negociação, e a esperança é que o garoto ainda brilhe muito antes de pensar em sair. Mas é inegável que o assédio europeu é uma realidade. O Chelsea e o Liverpool vêm de uma sequência de investimentos pesados em jovens promissores do futebol sul-americano. O Real Madrid levou Endrick, o Chelsea contratou Estevão, e agora a nova joia santista entra na lista dos possíveis alvos. Enquanto isso, a torcida se divide. Há quem defenda que o Santos segure Robinho Júnior a todo custo, para fazer dele um novo ídolo da Vila. Mas também tem quem acredite que uma boa venda pode ajudar o clube financeiramente, desde que o valor seja justo e o atleta possa crescer na Europa. O fato é que o Santos vive um momento de reconstrução, e ver um garoto de 17 anos despertar tanto interesse já mostra que o trabalho
trabalho de base continua sendo o grande orgulho do torcedor. Robinho Júnior é mais uma prova de que o DNA ofensivo e criativo do Peixão segue vivo, independente das dificuldades. Agora, o próximo passo depende muito do que ele fizer em campo, principalmente nesse clássico contra o Corinthians. Com olheiros internacionais na arquibancada e o peso de um jogo decisivo, o garoto vai ter a chance de mostrar ao mundo o que o torcedor santista já sabe. O talento da Vila é diferente. E eu quero saber de você, torcedor. O que o Santos deve fazer com Robinho Júnior? Segurar o menino e apostar nele como futuro craque do time? Ou aceitar uma boa proposta da Europa se ela chegar? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque essa decisão pode mudar o destino do Peixão nos próximos anos.